não estou a procurar fazer o nosso caminho, mas sem propósito. Deus fala assim: olha, porque bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz, olha, e não de mal, para que vos dá o fim dos seus. Mas não está tão preocupado no dia. Pastor, minha vida é só um tropeço, minha vida está cheia, você está cansado, não quer acabar a igreja mais, Santa transforma, nunca só consigo dormir. Por quê? Minha cabeça está cheia, minha hora nunca só hora mais, não quer saber o que ainda faz mais com minha vida. Minha casamento, minha casa, minha lar, está péssima. Está cansado. Nem trabalho nunca acabei, nem de cama nunca acabei. E muitas vezes nunca acabei ninguém. Mas a palavra de Deus está falando, porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Deus, Ele é incrível. Ele sabe o nosso pensamento. Ele sabe sobre o nosso respeito. É um pensamento de paz, gente. Muitas vezes eu vivo sem paz, né? Sem paz, perturbado, sem paz. Mas eu sou filho, calma. A mim tem um pensamento de paz para bom, não de mal. Para que por fim do que deseja. Mas não está correndo para ali, não está correndo para lá, ansioso, preocupado. E que 1 Pedro está exortando, né? A deposita nos fardos, no amor de Deus, nas ansiedades, porque Deus tem cuidado de nós. E vou entrar ali hoje. Vou falar bem depois na hora de Deus. Exato. Mas também não há sinais de mal que o diabo tem perturbado pessoas antes do início do culto. Não olha testemunho, não olha mente que está perturbada, que o inimigo tem poder, não olha pessoas para ser liberto. Não é Deus que age, não é Deus que liberta. Amém. Glória a Deus. Bom, Deus sabe qual é o pensamento. Amém. Irmã, Deus sabe qual é o pensamento. Está vendo o pensamento preocupante? Você está tão sono, não quer só conseguir dormir. Passando se tu é espírito tem carão, está tão sono, não só estou bem grito, né? Grito vai embora, porque Deus não sabe qual é o pensamento, filho. Não tem melhor para bom, não foi criado para viver o caráter de Cristo. Algo que ninguém nunca pode dar, mas Jesus pode dar. Paz normalmente no meu coração, que eu vou poder viver, que eu vou poder dormir descansado. Deus é de Deus. Deus é formidante. Deus fala: me conche. Olha o plano de Deus em Isaías 48:17. Deus te declara: Ele é nosso Deus, gente. Ele é nosso Deus. Ele é nosso Pai. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil. Gente, para Deus não te aprende sempre o que é útil. Esse daqui a nós, por um caminho em que deves andar. E muitas vezes não está sem um propósito definido. Não crê, anda de forma que não crê. Não crê, age dentro do nosso propósito. Mas Deus declara, filho, amém, o Redentor, o Santo de Israel. Amém. Eu sou o Senhor teu Deus. A mim destina em nós, mas muitas vezes nunca crescer ensinado por Deus. E às vezes a pessoa está falando, né, para mim, que pessoa você está falando? Alguém que fazia pastor, algum cochicha no ouvido.
Mas Deus falou, me escute esse pensamento. Me escute o caminho que Deus devianda. E me pode conduzir nesse caminho que Deus devianda com um propósito definido. Tchau não te gera, tchau não te fazia algo, não te querer resplandecer para os próprios esforços. Mas a palavra de Deus, em Mateus 5,16, só não te resplandece luz de Deus diante de nós. Assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Gente, não vai trabalhar não só. Se o bom crente, o querer ser um crente que se capacitar para fazer boas obras, para testemunhar Jesus Cristo, e assim diz o Senhor, que a vossa luz resplandece diante dos homens. Oh, pastor, me que gosta de fazer live. Me que gosta de falar, me também tem dificuldade. Como a mãe muito cheia de muita vergonha para essa cidade, diante de coisas da lavada, muita fugir de carne, muitas vezes. Deus tem crença. Mas, a palavra de Deus, as obras têm que ser conhecidas diante dos homens, para que a vossa luz resplandeça, para que a glória de Deus, o nome de Deus seja exaltado. Então, a obra de Deus tem que ser reconhecida através da nossa vida. A vida com o propósito de andar nos planos e na vontade de Deus. E quanto vezes mais não está na banca, quer saber quem é vida. Hoje quer saber quem é vida. Não quer crer, para ninguém deixa ter minha cabeça. Mas a Bíblia está falando que você está. Que por vida seja luz. Que a obra de Deus resplandeça sobre a vida. Cada um de nós não tem que fazer tudo o que ele deseja fazer. É porque o nome de Deus seja exaltado e glorificado. E hoje tem servos e servas que têm uma prestação de serviço na casa de Deus momentânea, né, superficial. Mas é que te dedica de teu coração. É que te aprecia nem sequer o Deus. É que vive de uma forma religiosa. Nem sequer aplica o que Deus tem planejado. Quanto de nós não estamos cansados de fazer a obra de Deus? Quanto de nós não estamos nós é crente praticante? Não dá para fazer diferença. A minha crente praticante. Mas a hora de trabalho para o reino de Deus, a hora de fazer obra, fazer de conta, a hora de santo um tempo para limpar igreja, santo um tempo hoje coisa que está falta, coisa que a igreja necessita, só fazer um gesto. E olha que o puro importa de serviço, põe encarregar a fazer o serviço. E às vezes está falando assim, como o catamalho, se mulher está falando assim, é bom o catamalho, como que sumir. Mas a palavra de Deus, na Colossenses está falando para não calma Deus só de boca, 3:7, Colossenses 3:7. É hora que não está a Deus, é que de boca, nem de palavra, mas é de todo o coração, gente. E a hora que não está fazendo algo para Deus, é para não fazer em nome de Jesus. Não por causa do pastor, não por causa do Olívia, não por causa de Sandra, não por causa de Baby, não por causa de Simone, não por causa dos outros, mas é para fazer para Jesus. É para fazer de boca, é para fazer de palavra, é para fazer todo o coração. E aquele que eu fui chamado com propósito para servir Deus de todo o coração. Nós é chamado para servir Deus de todo o coração, para não refletir esse caráter de Cristo. Esse caráter de Cristo, você está falando mais uma vez, em que você está bem fanhoso, mas fazer obras de boa caridade, meio que é bom e útil, mas esse caráter de Cristo é demonstrado o amor de Jesus.
um amor pelas almas. Está mostrando o perdão de Jesus. Está mostrando a misericórdia de Jesus. Está mostrando a bondade de Jesus. E não foi criado nas obras, em Cristo Jesus. E tudo que não está fazendo é para, não para vanglória, é para glorificar o nome de Deus. Então, se você é crente, tem Deus no coração. Se você é crente em Jesus Cristo, faz Jesus Cristo ser reconhecido. Se você é crente em Jesus Cristo, faz a luz de Cristo brilhar sobre a tua vida. Faz que a obra de Deus seja resplandecente. Como seja um morno na fé, não. Como seja um vergonhoso. Pega a obra de Cristo, brilha a luz de Cristo através do testemunha Jesus como crente. Como ama a sua palavra. Como ama a sua boca. Ama de todo o coração. Porque Deus capou para esse filho. Deus capou para Jesus Cristo em prova desse amor. Exclusivamente Deus doa. Redimindo, justificando pelo sangue, libertando, comprando um grande preço e destacando o ser semelhante a essa imagem. Esse grande amor de Deus, o único ser criado, a imagem de Deus, um ser comprado. Nós nunca devemos se comprar. Tem preço, gente. Essa compra leva a morte na cruz. Eu já não estou falando, nunca tem preço. Mas nosso preço leva a morte de Jesus na cruz. Que nem o boca está fazendo com o ladrão. E Deus prova esse amor para nós que não vivemos com propósito. A imagem de Jesus Cristo. Tanto em Efésios 5, imita Deus como um filho amado. Imita Deus. Imita Deus onde vamos estar. Imita Deus onde vamos estar. Dentro de uma casa. Imita. Imita Jesus no amor. Copia Jesus. Imita. Ser semelhante. Seja cheio de misericórdia. Seja manso. Perdoa sempre. Imita. Não é semelhança que ser igual, imita. Porque Deus te chamou com propósito. E o que Deus planeja é para que nossa vida seja reconhecido diante dos homens e através das luzes. E muitas vezes nunca tem feito. 1 Pedro 4, 10, 11. E às vezes não temos dom, mas nunca teve o dom que Deus dá. Não temos habilidades de fazer algo, mas não tem fazer outro. Porque outras pessoas têm razão, a mim também creem que vive diferente. Mas por isso que Deus descobre o dom que Deus dá e tenta aprender e vive de acordo com as habilidades, dons que Deus dá. É possível para que é Deus através de bom, se não seja exaltado e glorificado. Gente, não precisa viver a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Não preciso esforça e aplica ação e sirve Deus de todo o coração. Cara, Deus 20. Então hoje mandei aqui nós vezes. Mas percebe. Gala 12:20. Fala também sobre essa mensagem. A pessoa que é de Cristo já é cidadão do céu, já tem um carteira, já tem um passaporte, por falar em nosso mano amigo, né? Já que te vive mais eu.
Olha o exemplo de Paulo. Paulo demonstra, mas está crucificado, gente. Um cristão é aquele que já está morto perante o mundo, perante seu ego, seu desejo. Mas é um cristão que está crucificado, que vive uma nova vida em Cristo. E Paulo declara: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. Quem você vive na rua hoje? De que forma que você vive hoje? Como crente? Você vive o eu? O eu? Ou você deixa Cristo vive na boa e toma a decisão e vive uma vida definida, com propósito? De que forma você tem andado? Você alinhado no caminho? Esse é o caminho? Esse é o propósito? Definido? Ora, me chega no outro, você está cansado, você tem algo. Mas Paulo determinou: olha, a minha vida vive mais eu. Minha vida está crucificada totalmente para Jesus. Ou seja, tudo que você vive hoje, Deus vive em mim. É Cristo em mim. Aí estamos uma identidade hoje. Cristão é que é chamado para viver de qualquer maneira. A boa é que é chamado para viver de forma que o povo crê. Botei um Espírito Santo. Botei Deus. Crucifica o carne. Crucifica o carne. Vou dizer que Deus pode fazer na tua vida. Crucifica o desejo. Porque Cristo também tinha desejo. Cristo também tinha vontade. Porque, papai, a mim também não fazia vontade. Eu tinha vontade. Mas a vontade do Pai. E Paulo determina: a mim que se vive mais eu. Tudo que crente verdadeiro é ter sempre a presença do Espírito Santo. É ter sempre luta dentro dele. É ter sempre briga com ele mesmo. Mas Deus tem um plano na sua vida definido. E Deus consta um pensamento de paz e de amor. E Paulo prova isso. E quando Paulo prova esse pensamento que Deus tem para ele, Paulo fala: mim jamais que vive mais eu. Paulo desvincula de tudo aquilo que é terreno, que muda. Paulo também tinha desejo. Paulo também tinha vontade. Paulo tinha vontade. Mas ele falou: hoje a minha pessoa crucificado. Ele falou: já não vivo mais eu. Agora vivo. Ou seja, vida que eu vivia na carne, hoje eu vive no Espírito, em Cristo Jesus. Ele reconhece o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo reconhece, mas Jesus, o caráter de Jesus Cristo, o amor, enche o amor de Jesus sobre si vida. Ele falou: não, já nunca se vive mais em mim. Que Cristo que se está vivendo em mim. Algo que você fazia para antes, nunca se está fazendo mais. Vida que te levava na carne hoje, nunca se leva mais. Porque se Jesus entra na boa, vai fazer diferença. Meu irmão fala: pastor, carne é fraco. Mas às vezes, jovem que está conseguindo muito vencer carne, é difícil vencer carne. É que é difícil vencer carne. José jovem também vence carne. É que é difícil vencer carne. Não cita o versículo que Gálatas aconselha: o que inclina para as coisas do Espírito jamais satisfazer os desejos da carne. Se você inclina para coisas de Deus, jamais você tem mais esse desejo. Paulo está totalmente inclinado para coisas de Deus. Homem da mesma natureza humana do que nós, do mesmo sentimento, da mesma paixão, carnais, mas inclina para coisas de Deus. Errata jamais nunca tem mais desejo de viver minha obra e eu desejo minha vontade. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se cada um de nós, gente, inclina para o propósito, o plano de Deus, também não te deixa de viver nos planos, nos propósitos.
Não está passando de propósito de Deus. Deus você fez um coach do pensamento. A hora que Deus está falando coach do pensamento, Deus que está falando de pensamento presente, coisa que você pensou hoje, não. Deus só está falando do presente, Deus só falou do passado, Deus só falou do futuro. Fez um coach do pensamento. Ai, pastor, hoje é estranho de virado. A minha vida está talvez só para pior. Deus coach do pensamento. E Deus vai me criar para um melhor. Amém. Para o que recebe o melhor de Deus, anda no propósito de Deus. Amém. Anda no plano de Deus. Glória a Deus. Deixa Deus traçar o caminho. Amém. Deixa Deus a par do assunto. Descansa em Deus. Deixa Deus alinhar o caminho. Porque Ele tem um pensamento melhor para o mundo. Talvez o desejo, Santa fala mais alto, inclina para coisas de Deus. Deixa Deus agir através da vida. Paulo relata. Porque ele reconhece, na 2 Coríntios 5:15, Paulo reconhece obra fantástica. Por quê? Muitas vezes nunca reconhece algo que Jesus faz para nós. Mas Paulo falou: em minha vida sou crucificado, nem dessa vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Para morrer, Ele morreu por todos. Amém. Para que os que vivem não vivem mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Gente, essa palavra ali, um dia, um pastor confrontando de uma forma assim, simples, amigável e de baixo jeito. Pastor Lino mandou um live, me fez que a live que manda. Depois mostrando o seguinte da é filma Jesus Cristo que morre para tudo ali. Mas Jesus Cristo que morre para tudo ali. Mas Jesus Cristo morre para alguns. Foi que morre para tudo ali. É morre para os salvos. Não foi esse que eu tentei. Esse Jesus que morre para tudo ali. Deus fazia alguém, só põe os filhos para morrer, eles podiam ouvir da fora, alguém pode ensinar, eles pode passar a mensagem. Eu falei: Deus fazia alguém para ensinar para o inferno e fazer alguém para baixo seu. Deus que ama tudo alguém, não. Deus ama alguns. Por misericórdia. Hoje está prega que ainda vive. Então prega aquilo que é a palavra. Amém. Cristocêntrico. Glória a Deus. Não antropocêntrico. Amém. Cristocêntrico, não homem inocente. Jesus não sente. Ele morreu por todos. Para os que vivam, não vivem mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Esse que Paulo usufrui das bênçãos da palavra. Paulo fala: já não vive mais eu, Cristo vive em mim. Porque é maior para mim. Porque vive mais para mim mesmo. Essa é a mensagem. Cristo morre para boa. Às vezes não toma a expiação do cavalo. Não todos, não fala na sexta-feira. Não toma por metade. Né? Na sexta-feira não tive um culto. Às vezes não toma a expiação do cavalo. Só metade. E nunca está em China total. E é bíblico, fulminante. Se não ter rejeitado a obra de Cristo, se não ter rejeitado o amor de Deus, se não ter rejeitado as grandes obras que Deus faz através de Jesus Cristo, não ter rejeitado tudo. Não ter rejeitado tudo. Isaías 53 está falando de 4, olha, né? Profetiza, mas
Mas Jesus Cristo leva, gente, leva nosso pecado. E ele não está falando mais de pecado. Mas Jesus Cristo leva nos dores, leva nos enfermidades. É grave no madeiro. Mas não está falando, não está tomando expressão só para metade. Não está Jesus leva nosso pecado. Mas nunca acredita mal, mas Jesus leva nos doenças, nas enfermidades. Mas Jesus lava na cruz. Nunca acredita mais na mensagem de Pedro 2,24. Nunca se acredita mais na mensagem. Nunca se acredita mais em Atos 5,16. Nunca se acredita mais na grandes milagres. Nunca se acredita mais na Mateus 8,16. Nunca se acredita mais. Muitas coisas que Deus fala para não poder usufruir de bênção. Né? Nunca se acredita mais na milagres. Onde Deus falou assim, Job, de forma que você prega, porque tem manifestação. Job, de forma que você prega. Na manifestação, da condição quando tem boca de outro trono, Pai da Glória. Ali nunca tem boca Satanás, nunca tem chama Satanás, nunca chama Pai da Glória. Para que age, para que liberta, para que cura, para que faz milagres, para que purifica, que santifica, para que salva. Esse é o plano de Deus. Ele amou o mundo. E Paulo tem reconhecido, mas Deus mora por tudo. E Paulo toma posse. E Paulo fala que deixa de viver lá, mas Cristo está vivendo em mim. A vida que está ali hoje já está vivendo de qualquer maneira porque tem Jesus. Igreja, vida que está ali hoje, cabe levar de qualquer maneira. Vida que buscou de ano hoje, é para glorificar a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. É para andar na semelhança. É para andar para que boas obras sejam reconhecidas entre os homens. É para que brilhe a luz diante dos homens. Através deste testemunho. Paulo reconhece, mas Jesus mora para toda a vida. Paulo toma posse e me culpou. Por que toma posse hoje? Por que toma posse hoje? Como anda com Jesus de qualquer maneira. Jesus, Isaías 48, versículo 18, está com a tela. Gente, versículo 18, 17, né? Não, 17, deixa 17. Assim diz o Senhor, o teu, não vê a igreja. É maravilhoso, gente. É fantástico. A hora que ouve a palavra de Deus, é Deus ensinando. É Deus falando. A hora que você recebe mensagem de Deus, você recebe as palavras, vou viver, vou viver no que você mais igual. Planos, propósitos, vou viver. São no amor de Deus. Vive essa ação e fé. E o propósito definido que Deus tem para cada um de nós. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, e que te ensina o que é útil, e que te guia pelo caminho que deves andar. Deus quer ter outro caminho diferente. Deus tem um caminho que é útil. Se você quer ser abençoado, Deus tem um caminho preparado para o bom. Então esse caminho deve ser ensinado, deve ser mostrado. Esse caminho é Jesus. Esse caminho é Cristo. Esse é o caminho. Jesus é o caminho. Se o crer em Jesus, recebe os ensinos que é útil, que te mostrou de que forma que o deve andar para ser abençoado. Como cria uma plataforma. Sem Deus. Recebe Deus, pede Jesus.
edifica a vida. Porque edifica as igrejas. Mas que através das igrejas, mas se nome está a ser glorificado. Convida Jesus. Crianças, adolescentes, convida Jesus. E nós, Jesus que rejeita nós. Jesus põe-nos no colo para ensinar uma grande lição. Jovens, adolescentes, Jesus está ama-nos. Para que hoje, no prêmio alguma coisa do reino, Jesus pega a criança e põe no colo para ensinar tão grande amor. E nós não temos que aprender com criança. E criança também aprende com Jesus. Isso não ser um coração como uma criança. Quer dizer, um coração bondoso, um coração quebrantado, ou seja, um coração de carne. A gente nunca fala Deus todo. Porque tudo aquilo que habita que está permanece debaixo do esconderijo do Senhor. Que habita que está permanece, tem mais chance de Deus obedecer nós do que está fora do esconderijo. Amém? Pitozinho, horas que se abaixo de asas, mãe tem mais chance de sentir, né? Contato desse filho, voz desse filho, enquanto esse filho está fora. Deus pode abrir uma rádio quando permanece debaixo do esconderijo, debaixo de asa, a sombra do Altíssimo descansa. E lá para falar, Deus está ouvindo. Convida Jesus para quem entra dentro de uma vida. Jesus é a maior escolha. Foi andar com Jesus. E a maior escolha, desde 96, que me converte. Mesmo nesse seminário católico. 10 anos treinado, 10 anos estudado. Passa para a América, um curso teológico intensivo. Ainda nem batizado. Ele vive de uma forma honesta. Ele vive de uma forma obediente. Com muitas dificuldades e controvérsias. Mas você reconhecer que o nome de Deus glorificado. Quando convida Jesus para ficar bom. Para dar fruto. Para dar fruto. E o fruto que você dá é para a glória do nosso Deus. Igreja, não pode ver, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amados irmãos, hoje não tem. Está ali, ó. Pronta. Tem missionária. Patrícia que veio visitar hoje. Nós somos Patrícia, missionária do Jocum. Vai pregar lá na Jocum e falou, pastor, ali tem que ir, tem que ir. Tem que ir para São Pito, tem que ir lá. É? E hoje está ali conosco. Patrícia, a tua presença é fulminante. Deus abençoe. E olha que não tem uma missionária na casa de Deus, ele mostra o grande amor de Deus, né? Porque sem lei palmarés usa-se recursos, né? Usa-se meios para estar ali. É um grande amor, sinal de grande amor. Porque missionários é grato por presença ali, né? Que Deus continue a abençoar, mas também você fica sem dar fruto. Demora para nós, bem abençoados vidas, bem abençoados no ministério. Bem abençoar a vida de cada um de nossas mulheres, homens, jovens. Abençoa. Amém. Deus seja louvado. Amém. Senhor, queremos te render graça pela tua bondade, Jesus. Reconhecemos que sem ti não somos nada, sabe, Deus? E que sem ti nada podemos fazer. Obrigado porque a tua presença é tão real neste lugar. Obrigado porque a tua palavra é viva, eficaz, é mais penetrante que esse Pai Deus gume, da divisão de almas juntas e medulas, e nos alcançou nessa manhã. Amém. Senhor, que essa palavra traga um impacto em outras vidas, como trouxe na minha vida, Jesus. Pai, que não devemos ser tão somente ouvintes, mas que em nome do teu Filho amado possamos colocar em prática tudo que aprendemos nessa manhã. Quero abençoar esse ministério com toda a sorte de bênção.
tanto espiritual como material na região celestial. Quero abençoar as mulheres dessa igreja, os adolescentes, os jovens, as crianças, Jesus. Senhor, os senhores, as senhoras, Senhor, vai com mão forte sobre cada vida, vai visitando, vai tocando, Senhor, para a glória do teu nome. Obrigado pela vida do teu filho, o qual o Senhor colocou nesse local com a sua família, Jesus. Eu peço que o Senhor também surpreenda eles, que o Senhor continue fortalecendo ele. Deus, eu vejo essa família como um modelo, um exemplo para mim. Pai, quando eu vejo esse homem mesmo na correria do trabalho, ainda muitas vezes sendo cansado, mas se dando pela tua obra, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque podemos perceber que ainda tem pessoas que desejam agradar o Senhor. Ainda tem pessoas, Deus, que entendeu o sacrifício de Jesus naquela cruz, Senhor. Muito obrigado. Eu te peço que em nome de Jesus, que o nosso coração venha queimar pelo amor do Senhor, reconhecendo que dá em João 3,16, o amor do Senhor foi tão grande, Jesus. Que o Senhor Deus nos deu seu único filho. A morrer naquela cruz do Calvário, sendo nós ainda pecadores, como foi dito nessa manhã, por todos aqueles, Jesus. Pai, que nós possamos continuar crendo no Senhor. E continuamos com nossos corações agradecidos ao Senhor, Deus. Obrigado por esse privilégio de estar aqui na tua casa. Obrigado pelo privilégio de receber a tua palavra de uma maneira poderosa no meu coração neste dia, Senhor. Pai, te rendemos graça mesmo por tudo que o Senhor tem feito. Ainda de fazer, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor possa ser louvado. Obrigado, Deus seja louvado. Amados irmãos, a Olivia tem um aviso para vender e não queria dar logo no início, mas não me deixa no final. Lembro que da benção pessoal ganhar e não se fica só apenas 5 minutos do que se propôs ao longo dos dias. Pai, em nome de Jesus, obrigado. Que a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, a bondade do Senhor seja sobre nós vida. O amor do Pai, o amor do Filho seja sobre nós vida. No bem e paz, o Senhor nos acompanha, em nome de Jesus. Mas antes de tudo, irmão Olivia também. Bom, em mim que sabia falar variamente, mas como irmã Patrícia